No vídeo de hoje, vamos cobrir três desenvolvimentos importantes que estão redesenhando o cenário geopolítico em torno do conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Primeiro, a Europa traçou uma linha clara, recusando participar de operações militares americanas e declarando publicamente que esta não é a guerra deles. Segundo, Israel realizou um dos assassinatos direcionados mais significativos desde o início da operação, eliminando o ministro da inteligência iraniana, Esmail Khatib. E terceiro, enquanto a maioria dos aliados da OTAN recua, a Estônia sinaliza uma postura diferente, dizendo estar pronta para discutir um possível apoio contingencial no Estreito de Hormuz. Esses três desenvolvimentos tomados em conjunto revelam uma aliança ocidental sob tensão severa, um conflito no Oriente Médio escalando dia após dia e uma via marítima estratégica que pode determinar o destino da economia global. Vamos ao que interessa. A Europa disse não, e disse não em voz alta. Em 18 de março de 2026, o chanceler alemão Friedrich Merz discursou no parlamento e entregou uma das rejeições mais diretas a um pedido militar americano em toda a história recente da relação transatlântica, quando o presidente Donald Trump convocou nações aliadas a se juntarem a um esforço militar para manter o Estreito de Hormuz aberto, uma via marítima estreita por onde passa aproximadamente 20% de todo o petróleo mundial. Merz não tergiversou. Disse aos parlamentares que Washington não havia consultado Berlim, não havia pedido assistência europeia e havia adotado um curso de ação que a Alemanha teria desaconselhado. Em seguida, anunciou que a Alemanha não participaria de garantir a liberdade de navegação pelo estreito por meios militares, não enquanto a guerra continuasse. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, foi igualmente direto. Esta não é a nossa guerra, nós não a começamos. O presidente francês Emmanuel Macron ecoou a mesma posição, afirmando que a França não faz parte do conflito. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez foi ainda mais longe, classificando a operação americana e israelense como uma guerra unilateral que arrisca solapar toda a ordem internacional e recusou categoricamente permitir que bases militares conjuntas em solo espanhol fossem usadas para fins de combate. Sua vice, Maria José Montero, disse que a Espanha não seria vassala de ninguém e não toleraria ameaças. Uma pesquisa da empresa espanhola 40DB mostrou que 68% dos espanhóis se opõem à guerra. Na Alemanha, 58% da população é contra, de acordo com o ARD Deutschland Trend. No Reino Unido, uma pesquisa do YouGov colocou a oposição em 49%, com apoio em apenas 28%. Esses não são números marginais. São maiorias democráticas às quais os governos europeus estão respondendo e o fazem abertamente, mesmo correndo o risco de irritar Washington. A reação de Trump foi previsível e afiada. Ele disse que os aliados haviam cometido um erro muito tolo ao não participar da operação. Apontou o dedo especialmente para o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, dizendo que Starmer não era nenhum Winston Churchill, mas a repercussão política na Grã-Bretanha caiu mal até para os apoiadores tradicionais de Trump. A líder conservadora Kemi Badenoch, crítica frequente de Starmer, disse que a guerra de palavras vinda da Casa Branca era infantil. Robert Jenrick, do partido populista Reform UK, afirmou não gostar de ver o primeiro-ministro britânico sendo atacado por líderes estrangeiros. O cálculo político em toda a Europa é claro. O custo de seguir Trump neste conflito, em termos de opinião pública, legitimidade democrática e imprevisibilidade estratégica, é visto como maior do que o custo do atrito com Washington. Os governos europeus estão calculando que os benefícios de ficar de fora superam os riscos, mesmo enquanto as relações transatlânticas absorvem pressão de múltiplas direções simultaneamente, desde disputas sobre a Ucrânia até conflitos tarifários que vêm fermentando há meses,
E ainda assim, a Europa não está totalmente passiva. A França vem construindo discretamente uma estrutura alternativa, consultando estados europeus, parceiros asiáticos, incluindo a Índia, e nações árabes do Golfo, sobre um plano para eventualmente escortar petroleiros pelo estreito assim que as condições permitirem e explicitamente sem envolvimento americano. O primeiro-ministro britânico Starmer disse que o Reino Unido está trabalhando com aliados em um plano para reabrir a via marítima. A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, disse a Reuters que o bloco aprendeu a lidar com o que ela descreveu como a liderança errática de Trump, mantendo a calma e o foco enquanto espera imprevisibilidade a cada passo. Essas não são as respostas de uma aliança em pânico, são as respostas de governos que decidiram agir nos seus próprios termos, no seu próprio tempo, e é aqui que a situação fica ainda mais grave. Enquanto a Europa debate sua participação e Washington pressiona aliados, Israel continuou escalando dentro do Irã com um nível de precisão e ousadia que deixou analistas atônitos. Na quarta-feira, 18 de março, o Ministério da Defesa israelense e o ministro da Defesa Israel Katz confirmaram que as forças israelenses haviam realizado um assassinato direcionado contra Ismail Khatib, ministro da Inteligência do Irã. Khatib ocupava o cargo desde agosto de 2021, nomeado durante o governo do linha dura Ebrahim Raisi, o que tornava seu mandato incomum e o que o tornava particularmente significativo como alvo é que ele permaneceu no posto mesmo após a morte de Raisi em um acidente de helicóptero e a posse do mais moderado Masoud Pezeshkian. Normalmente, presidentes que assumem no Irã substituem ministros seniores pelos seus próprios aliados. Khatib ficou porque o líder supremo Ali Khamenei o queria ali. Ele era o homem de Khamenei dentro do gabinete, um linha dura cuja presença servia para conter qualquer deriva em direção à moderação sob Pezeshkian. Sua eliminação não é apenas uma conquista militar, é um golpe estrutural no aparato de segurança iraniano. Khatib passou a maior parte de sua carreira dentro da organização de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica, os Guardiões da Revolução, antes de ser transferido para chefiar o Ministério da Inteligência. Sua nomeação havia sido parte de uma consolidação mais ampla da influência da Guarda Revolucionária sobre toda a inteligência iraniana. Curiosamente, analistas da CIA e do Mossad haviam historicamente enxergado o Ministério da Inteligência como a instituição mais profissional e capaz das duas. Oficiais de inteligência da Guarda Revolucionária às vezes eram promovidos com base em lealdade ideológica em vez de habilidade operacional, enquanto os oficiais do Ministério da Inteligência geralmente ascendiam com base em competência demonstrada. Alguns analistas ocidentais chegaram a receber discretamente, com certo alívio, o crescente domínio da Guarda Revolucionária sobre a inteligência iraniana, precisamente porque a consideravam ligeiramente menos formidável. Khatib era a figura que transitava entre esses dois mundos e agora ele se foi. Seu assassinato segue as mortes de Ali Larijani, o líder de fato do Irã no momento da fase inicial da operação, e de Gholam Reza Soleimani, chefe da milícia Basij, ambos eliminados na noite de segunda-feira. O ritmo e a precisão dessas operações sugerem uma penetração de inteligência na estrutura de liderança do Irã, que vai muito além do que a maioria dos analistas externos havia antecipado. Se você quer entender o que está realmente acontecendo no mundo agora, não a versão simplificada, não a versão partidária, mas o panorama completo, considere se inscrever neste canal e ativar as notificações. Cobrimos geopolítica do jeito que ela merece ser coberta, com profundidade, com contexto e sem o barulho de fundo. Agora, de volta à história, com esse pano de fundo de relutância europeia e escalada israelense, um pequeno membro da OTAN está enviando um sinal diferente. O ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, deu uma entrevista na noite de terça-feira,
na qual deixou claro que Tallinn está aberta a conversas sobre apoiar os esforços americanos no Estreito de Hormuz. Ele reconheceu que não houve nenhum pedido formal americano à Estônia, especificamente, mas disse que quando o presidente dos Estados Unidos faz um chamado amplo aos aliados, a resposta certa é ao menos se engajar. Suas palavras foram ponderadas, mas diretas. Estamos prontos para conversar. Pevkur disse que a Estônia poderia contribuir com expertise em remoção de minas, o que é diretamente relevante dado que há relatos de que o Irã vem lançando minas no estreito para perturbar o tráfego marítimo. Ele acrescentou a ressalva de que operações de desminagem exigiriam um cessar-fogo para serem viáveis, uma limitação realista que moldou a oferta em algo contingente em vez de imediato. A posição da Estônia reflete um cálculo que difere de Berlim, Paris e Madrid. Para um país que faz fronteira com a Rússia e tem apostas existenciais na credibilidade da aliança da OTAN e nas garantias de segurança americanas, manter a confiança de Washington não é opcional. Pevkur foi direto. Perder a unidade dentro da Aliança Ocidental é exatamente o que a Rússia vem tentando alcançar há décadas. O presidente finlandês Alexander Stubb ofereceu uma fórmula mais criativa. Ele sugeriu que o apoio militar europeu para garantir a segurança do Estreito de Hormuz poderia ser oferecido como parte de uma troca, negociando esse apoio em troca de um respaldo americano mais firme à Ucrânia nas negociações de paz com a Rússia. É uma ideia transacional que reflete como os líderes europeus estão pensando sua relação com o governo Trump, não como uma aliança tradicional construída sobre valores compartilhados e solidariedade automática, mas como uma negociação em que tudo está na mesa e a alavancagem precisa ser ativamente gerenciada. O que estamos assistindo em 18 de março de 2026 é um sistema de alianças sob tensão visível, se curvando em tempo real em torno de um conflito que não foi planejado coletivamente, não foi autorizado coletivamente e não foi abraçado coletivamente. O Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto do suprimento global de petróleo, permanece perturbado. Os mercados financeiros registraram a instabilidade. As operações militares americanas dentro do Irã continuam. Israel eliminou múltiplos funcionários seniores iranenses em rápida sucessão, e a Europa, com toda sua cautela e seu posicionamento público, não está parada completamente. Está construindo seus próprios arranjos, consultando discretamente seus próprios parceiros e se preparando para um momento em que talvez precise agir de forma independente de Washington. A pergunta que todo analista está fazendo agora é a mesma que você deveria estar carregando consigo. Se o conflito continuar escalando, se o estreito permanecer sob ameaça e se a aliança se fragmentar ainda mais, como será a próxima fase? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente quer saber o que você acha que vem por aí.